Olá, eu sou a Zoe, tudo bom? Bom, hoje eu pensei em fazer um vídeo ainda tocando na questão da política, mas ao mesmo tempo focando em algumas perguntinhas básicas, né? A primeira é: artistas podem se colocar politicamente? Ou seja, essa questão sempre aparece quando se vê, por exemplo, artistas da Globo, ou de algum outro tipo de atividade artística, né, que resolvem dar seus pitacos na política, né? E eu acho que sim, eu acho que não só pode como deve. Não necessariamente como uma obrigação, ou seja, esse dever se transformar numa coisa obrigatória, mas no sentido de que se eles têm uma opinião, se eles têm algum posicionamento, eles que coloquem, né? Eles que mostrem a sua ideia, o seu pensamento. E eu acho que é importante a gente trabalhar em cima disso. Até porque muitas coisas dentro das artes envolvem um certo engajamento, né? Claro que eu não acredito que toda arte deve partir de algum pressuposto ideológico. Eu acho que o que a gente tem que trabalhar é a questão estética, claro. E quando eu falo de estética, é trabalhar as questões que envolvem a parte sensorial da arte, né? Ou seja, a arte serve para tocar os sentidos. É a primeira função da arte, né? Ou seja, tocar os sentidos. Sejam os sentidos visuais, né? O auditivo, até mesmo o paladar, né? Porque nesse quesito eu considero sim a gastronomia uma arte. Embora a gastronomia seja uma coisa que a gente pode chamar de arte do efêmero, né? Porque já que você prepara aquele prato super trabalhoso, né? Sabores ricos, né? E tal, mas aí você vai comer, aí você vai destruir a arte, né? Então eu acredito que, mas mesmo assim não deixa de ser arte, né? Porque você tem sensações estéticas quando você come um prato bem feito. E não necessariamente esses pratos gourmetizados que a gente vê por aí, né? Não, às vezes aquele prato mais trivial que você come no dia a dia está recheado de sabores ali que é uma experiência, né? Que vira uma experiência, né? Então eu acho que nesse sentido, quando eu falo que a arte, a primeira coisa que a gente tem que pensar que ela serve para dar uma estimulada nos sentidos, é nesse sentido. Agora, claro que depois, muitas vezes a gente não tem controle sobre o que vão fazer com a nossa arte, né?
o que que vão fazer com as nossas obras, né? Então, por exemplo, um exemplo claro do que já aconteceu comigo, né? É um exemplo do que eu estou querendo dizer. Uma vez, numa época que eu fazia parte de um grupo na universidade chamado Confraria dos Poetas. A ideia dessa confraria era reunir os universitários que curtiam fazer umas poesias, mesmo que não fosse aquela poesia, obra de arte. Ninguém tinha pretensão de virar Castro Alves, Augusto dos Anjos nesse grupo. Não, era só um jeito de você se reunir para trocar ideias sobre poesia e fazer poesia. Inclusive, a gente fazia muitas poesias coletivas, daquelas assim, que um escrevia um verso, aí passava a folha para outra pessoa, aí a outra pessoa completava aquele verso, aí passava para outro, até chegar, até que o papel passasse pela roda inteira, né? E todo mundo era autor dessa poesia, né? E muitas vezes ficava um negócio bem legal mesmo, né? E eu estava conversando com um desses meus amigos desse grupo, né? E ele começou a comentar, né, que Augusto dos Anjos fez uma poesia sobre morcego. O Vinícius chegou a fazer uma poesia que parece assim um haikai sobre mosquito. Raul Seixas, da mosca, né? Enfim, e ele foi citando um monte de autores que fizeram poesias em torno de animais assim não tão simpáticos assim para a maioria das pessoas, né? E eu olhei assim, daí ele olhou para mim e disse assim: bom, eu vou fazer uma poesia sobre a pulga. A pulga. Aí foi quando eu disse assim: tá bom, então você faz a pulga, né? E eu faço o piolho. Foi assim que nasceu uma poesia que eu escrevi há muito tempo sobre piolho. E a minha ideia era realmente fazer uma coisa sem muita pretensão, né? Ou seja, eu até usei algumas rimas assim do tipo piolho com olho, pentelho com espelho e papapá, ou seja, uma coisa. Tentei usar um pouquinho de escatologia no negócio, sim, né? Ou seja, agora é interessante que lá pelas tantas estava um monte de gente solicitando que eu declamasse essa poesia em eventos políticos, porque de alguma maneira as pessoas entenderam que existia uma conotação política muito forte ali naquela poesia. E eu ficava pensando, como assim, sabe? As pessoas estão viajando, as pessoas estão malucas, né? Ou seja, a minha intenção não era essa, né? Mas acabou ficando. Acabou. Então, ela acabou virando meio que um manifesto, né? Ou seja, bom, eu não vou declamar aqui qualquer coisa, enfim.
É, mas só se alguém quiser, claro. Mas enfim, essa é uma questão que eu acho que é interessante a gente colocar às vezes, né? Às vezes, mesmo quando a gente não tem a intenção de politizar o nosso trabalho, as pessoas politizam, né? E quando as pessoas politizam o nosso trabalho, a gente perde o controle, né? A gente não tem mais esse controle sobre o que fazem com que a gente fez, com a nossa obra, né? Como se o meu piolho tivesse sido uma obra, né? Não foi nada disso. Foi uma coisa bem simplesinha e mas repercutiu, né? De alguma maneira houve uma repercussão, pelo menos ali naquele contexto da faculdade, do centro acadêmico, DCE, essas coisas assim, né? Mas, como eu ia falando, eu acho que o artista ele tem sim o direito de se manifestar politicamente e independente do que ele pense a respeito de política, né? Agora, é claro, eu acho que quando a gente fala de política é bom que a gente se embase um pouco em algumas referências teóricas, né, mínimas, para a gente emitir alguma opinião, né? Eu acho que simplesmente soltar o verbo e sair falando qualquer coisa, eu acho que não resolve muito o problema, né? E muito pelo contrário, isso estimula que as pessoas digam assim: ah, o que que uma professora de música tem a dizer sobre isso, né? Não, por acaso a minha formação, uma das minhas formações é professora de música, né? Professora de arte. Então eu não posso também me omitir quando eu vejo, por exemplo, gente falando coisas que não têm respaldo, por exemplo, críticas infundadas em relação à Lei Rouanet, por exemplo. Eu mesma tenho várias críticas em relação à Lei Rouanet, mas eu não acho que a Lei Rouanet tenha que acabar por causa disso. Então, isso é um aspecto dentro da política que eu não posso me omitir, né? Que eu não posso negar a, a, a participação, né? Então, é isso que eu quero dizer com a questão política, porque muitas coisas envolvem política. O jeito como você negocia um contrato, por exemplo, né? O jeito como você tem um gato aqui querendo roubar a cena, né? Como vocês veem, a cena está sendo neste momento roubada por uma gata. Acontece, né? Então é o seguinte, eu acho que as coisas precisam ser discutidas, sim, né? E hoje em dia eu acho que cada vez mais o músico, o artista, ele tem que ter uma visão da política
e principalmente também um pouco a respeito de administração também, né? Porque foi-se o tempo que músicos entravam pelo cano por causa de empresários inescrupulosos, essas coisas todas. Então, se a gente não tiver uma autonomia de pensamento, uma autonomia daquilo que a gente acredita, uma autonomia daquilo que a gente quer, né, saber o que a gente quer como músico, como artista, como uma pessoa que pensa a respeito daquilo que a gente faz, né, a gente entra pelo cano, né. No passado, isso acontecia direto, porque justamente os artistas achavam que eles podiam ficar só viajando no mundo encantado, né? E isso não faz mais sentido nos dias de hoje, né? E eu fico pensando assim, e a outra questão assim, o que um professor de música, um professor de arte pode acrescentar nessa discussão? Eu acho que muita coisa, sobretudo quando a gente pensa que a arte ela é uma forma de você lidar com um tipo de questão, né? Por exemplo, uma delas é a questão da história da arte. Eu acho que inclusive, uma vez, eu não sei se as pessoas costumam, o quanto as pessoas já leram os escritos de educação do Nietzsche, né? Eu li esse livro, né? E eu recomendo, né? O Nietzsche ele dizia que ele era mais a favor que se trabalhasse a história. Nesse livro ele menciona que ele achava que a história deveria ser trabalhada nas escolas partindo da história da arte, né? Porque realmente a história da arte é a verdadeira história do ser humano, né? É a história onde as pessoas começaram a produzir as coisas. Por exemplo, no mundo grego, o pessoal chamava toda essa produção humana de musique techne, que seria as artes das musas. Que aí entrava música, história, geografia, astronomia, ou seja, para tudo que envolvia alguma técnica, ou seja, a arte e a técnica, a tecnologia vêm praticamente da mesma etimologia, né? Então, a produção humana, eu acho que é a parte mais importante da nossa história, que é o que faz a gente ser o que a gente é, né? Pessoas criativas, pessoas que se utilizam da tecnologia, enfim. Eu acho uma questão interessante. Então, a arte, e além do que, a arte, diferente, por exemplo, da história política da humanidade, que geralmente é uma história concentrada em umas criaturas tocadas pelo divino, né? Como, por exemplo, reis e rainhas que se consideravam emissários dos deuses na Terra, né? A arte não, a arte
teve uma grande participação da população. A arte, ela nasceu como muitas vezes através de meros plebeus, né? Alguns plebeus, qual é o nome daquela palavra? Privilegiados com talento, né? Mas plebeus, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que se colocar assim e tem que falar a respeito de arte, política e etc. Sim, né? Por que não? E se a gente tiver realmente algumas ideias, joga para a plateia mesmo e vê o que isso acarreta, né? Enfim. Bom, eu vou ficando por aqui e qualquer coisa eu volto. Até mais.